Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate, mais uma vez aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares. Eu sou o professor Marcelo Corrêa e hoje escolhi falar um pouco desse verão que está próximo do fim, verão evidente do hemisfério norte e que está atingindo níveis recordes de temperatura e de baixíssimo nível de chuva. Então vamos ver aí eventuais desdobramentos dessa grave seca que atinge o hemisfério norte. Vamos lá. Bom, como sempre eu destaco uma ou outra matéria de uma publicação recente que tem aí chamado a minha atenção para este tema. Então temos aqui do portal G1 do dia 29/8, Estados Unidos, Europa e Ásia enfrentam secas recordes. Qual a gravidade do cenário e suas causas? E ainda destaca aqui, nesta mesma matéria, na Europa, 2/3 do território estão sob alerta. Seca é considerada a pior em 500 anos. A influência do Laninha e dos ventos do Saara estão entre as causas. Aquecimento global torna eventos extremos mais frequentes. Então vamos dar uma olhada nisso, né? E mais uma matéria aqui, a seca histórica do hemisfério norte e seus efeitos, também do final de agosto desse ano. Situação de estiagem extrema afeta agricultura, indústria e comércio de importantes economias globais, como Estados Unidos, Europa, China e Índia. Então o destaque aqui é para estiagem extrema. Vamos lembrar que estiagem seria um período contínuo sem chuva. Então ele fala em uma estiagem extrema comprometendo agricultura, indústria e comércio, portanto, comprometendo toda a economia destes importantes países. Bom, o que nós temos, o que a gente pode afirmar até o momento é que, de fato, estamos no final de um período de Laninha. Laninha é um evento atmosférico oceânico, é uma anomalia atmosférica oceânica que envolve o resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Essas águas que tradicionalmente são frias, elas se tornam ainda mais frias e acaba mudando a circulação atmosférica e a própria distribuição das chuvas. O que acontece é que quando você tem águas mais frias, você vai ter, uma menor evaporação e vai ter normalmente a ocorrência da chuva ainda nos oceanos. Vamos imaginar ventos úmidos em direção ao continente, ventos úmidos que levariam chuva para os continentes, porém essas massas úmidas, quando passam sobre águas frias, elas tendem a precipitar. Essas massas úmidas tendem a precipitar, tendem a provocar chuva ainda no oceano. Portanto, a chuva não chega nas regiões continentais. Isso acaba explicando o ar mais seco no continente, e esse ar mais seco vai atingir temperaturas bem maiores que o ar úmido. Quando você tem o ar seco, é um ar que esquenta fácil, um ar que esfria fácil. Outra coisa também, a gente pode pensar no aquecimento global, no processo aí do aquecimento da atmosfera como um todo, e a atmosfera mais aquecida, ela suporta uma quantidade maior de vapor d'água antes que ocorra a precipitação. Então você vai ter mais água na atmosfera, consequentemente menos chuva, menor volume para os rios, que é aí uma das grandes preocupações e que a gente vai trabalhar hoje aí com um maior grau de detalhamento. Bom, então é difícil você confirmar, difícil você bater o martelo e falar todo esse calor, toda essa estiagem é consequência da ação humana. Mas nós podemos imaginar que a ação humana, o desmatamento, a destruição de inúmeros ecossistemas vem criando um desarranjo na circulação atmosférica em geral, podendo
potencializar, como diz a primeira matéria, né? Aquecimento global torna eventos extremos mais frequentes. Então, nós temos registros de longas secas na Europa, mas não como vem acontecendo nos últimos anos. A impressão é que é isso mesmo, a ação humana, né, provocando esses desmandos, provocando essa destruição de ecossistemas, acidificação dos oceanos, a retirada de inúmeras florestas, vem provocando esse desequilíbrio, e esses eventos extremos passam a acontecer com uma frequência maior. Temos aqui uma arte e algumas das consequências já, né, registradas nesses lugares. Por exemplo, na Tunísia, um importante produtor de grãos, e agora com a guerra Rússia e Ucrânia, essa preocupação, né, no sentido de abastecimento fica ainda maior. E o que a gente vê na Tunísia, norte da África, 48 graus centígrados, calor e seca já estragando, já comprometendo a produção de grãos. Vamos ver aqui, ó, no Irã, 52 graus, um risco de tempestade de areia. Afeganistão, fora toda a questão humanitária envolvendo, né, o retorno do Talibã ao poder, você tem aí, ó, temperaturas de 43 graus centígrados. Vamos ver aqui, ó, China, 45 graus. O nível mais baixo aí da história, né, do rio Yangtze, importante rio, o mais importante rio chinês, o rio da maior hidrelétrica do mundo, né, hidrelétrica de Três Gargantas. Temos o Reino Unido, que havia uma previsão de que as temperaturas pudessem chegar na casa dos 40 graus, mantido aí o ritmo de aquecimento global. Isso iria acontecer nos anos 50. Essa previsão foi feita em 2018 e neste verão a temperatura já rompeu a casa aí dos 40 graus. Portugal, Espanha, França, né, com vários incêndios florestais, temperaturas acima dos 45 graus. Né? A Itália, que já registrou algumas avalanches da região dos Alpes, temperaturas altíssimas, promovendo o derretimento de neve e, consequentemente, as avalanches. Então, são só alguns dos registros e vamos agora falar de situações mais pontuais. Temos aqui um caso muito importante, preocupante, na Alemanha, na região noroeste da Alemanha, que é a região mais rica, que vem sofrendo com a seca do rio Reno. Então temos uma imagem aqui de 2020, junho de 2020 e junho de 2022. Então comparando, né, deem uma olhada, eventualmente deem aí um pause no vídeo, deem uma olhada nessas duas imagens. Você pode notar claramente que na imagem de 2022 a área verde está bem comprometida. Quer dizer, a produção agrícola já tendo aí perda de safra. E, sobretudo, o rio Reno, que na imagem de satélite de 2022 fica até difícil de identificar. Esse é o rio mais importante quando você pensa no escoamento de mercadorias da Europa Central. O rio Reno, ele é uma área de fronteira entre França e Alemanha, e depois ele corta a região noroeste, exclusivamente em solo alemão, e já vem comprometendo o escoamento. Hoje, as barcaças que transportam carga pelo Reno estão operando com 1/4 somente da carga. Simplesmente o rio está raso, então eles só podem transportar 1/4 da carga. Isso já está comprometendo a economia da Alemanha. Existe um cálculo, né, por hora, de que essa seca atrapalhando a navegação, porque é aí o principal ponto de escoamento da economia alemã, e também para receber matéria-prima. O rio Reno, que vai dar acesso ao porto de Roterdã,
nos Países Baixos, para, a partir dali, encontrar aí os seus destinos. Porto de Roterdã, que é o porto mais importante de toda a Europa. E você já pode imaginar a falta de matéria-prima, porque se você está operando com um quarto somente, é claro que a geração de energia na Europa por hidrelétricas é uma porcentagem pequena, mas tende a diminuir ainda mais. E vamos lembrar que a tensão envolvendo a Rússia fez com que a oferta de gás para a Europa fosse reduzida. Então você vai o quê? Você vai utilizar as termoelétricas a carvão, mas utilizar termoelétricas a carvão faz com que o nível de poluição aumente ainda mais. Então olha que coisa contraditória. Você provoca mudanças climáticas globais, sobretudo com queima de combustível, e agora reduz o potencial de geração de energia e eu vou ter que queimar mais carvão para gerar energia. Quer dizer, um ciclo, infelizmente, que não é um ciclo virtuoso, é um ciclo vicioso, tornando a situação ainda mais grave. Temos mais um caso aqui que é o Rio Danúbio. O Rio Danúbio é um rio que nasce no sul da Alemanha e corre em direção à Áustria, Hungria, corre em direção ao Mar Negro. Importante via de transporte de commodities. E também reduziu bastante, como podemos ver nas imagens de um ano só de diferença, agosto de 2021 para agosto agora 2022. Então o rio, a exemplo do rio Reno, que acabamos de falar, no noroeste da Alemanha, o rio Danúbio baixou de forma significativa o seu volume, o que faz com que os navios passem a trabalhar com um volume menor de carga. E esse volume menor de carga faz, obviamente, os preços subirem. Vamos lembrar que a Europa vive um momento inflacionário preocupante e isso tende a permanecer por mais um tempo, porque o custo do transporte, obviamente, reflete no preço final das mercadorias. E se eu gasto mais com o transporte, lembrando que o transporte hidroviário é o de menor custo que existe, maior gasto com o transporte, inevitavelmente, o preço final acaba, evidentemente, subindo. Outra preocupação muito séria hoje no continente europeu diz respeito à água para abastecimento. Vamos dar uma olhada aqui nessas duas imagens da barragem do Alto Lindoso, em Portugal. 2 anos de diferença, julho 2020 para julho 2022, e olha o volume atual, hoje na barragem do Alto Lindoso. Então, essa barragem nunca esteve com um volume tão baixo. Diferente aqui da Grande São Paulo, onde nós temos um maior volume de chuva no verão, eles têm o maior volume de chuva no inverno. O verão mediterrâneo, é uma estação quente e seca. Só que, especialmente esse verão, está muito mais quente e muito mais seco, fazendo com que a represa, a barragem, alcance um nível tão preocupante. Terminado o verão, agora, por volta do dia 22, 23 de setembro, é o início do outono do hemisfério norte, mas isso não significa a retomada das chuvas. Então, a recomposição do volume das barragens destinadas a abastecimento, essa reposição fica muito comprometida. Por exemplo, a Espanha já há alguns anos vem fazendo dessalinização da água do mar. Para quê? Para consumo humano e para a sua produção de frutas, legumes. A Espanha é um grande produtor nesta área e que está sofrendo com a falta de água.
Há pouco falamos da Alemanha, algo que veio em mente de uma leitura recente. A BASF, que é uma das maiores gigantes aí do setor químico, a BASF anunciou que provavelmente vai reduzir a sua produção. Por quê? Falta de matéria-prima. Eles não eles não estão conseguindo dar conta do transporte de matéria-prima. Então, é uma seca que vai muito além do que a gente pode imaginar ou num primeiro contato. Imaginar que a indústria, num período de retomada do crescimento, né, praticamente já se fala em pós-pandemia, e você vê a indústria reduzindo a produção. Por quê? Porque a navegação hoje impede um transporte regular de mercadorias. O nível do rio impede a chegada dessas mercadorias. O transporte ferroviário vai encarecer. E nesse percurso inflacionário não é o momento exato para conceder esses aumentos. Olha as implicações que temos aí, né? Mais um exemplo aqui, ó, no sudoeste dos Estados Unidos, o Lago Mead. Temos as duas imagens, uma imagem de julho de 2000 e uma imagem agora, julho 2022. Olha a diferença. Claro, temos que comparar imagens de um mesmo mês. Mesmo mês, a semana, talvez um certo exagero, mas não dá para comparar imagens de meses distintos. Então, todas que nós vimos até agora são imagens respeitando o mês. Então, você vê, hoje, a barragem está com 27% da sua capacidade total. Essa barragem ela é responsável pelo abastecimento de milhões de pessoas. São 7 estados americanos e até uma parte do norte do México recebendo esta água. E está só com 27% de sua capacidade. É o ponto mais baixo já registrado. Essa barragem tem 85 anos e nunca alcançou um nível tão baixo como esse. Então não tem como, né? Não ficar preocupado, e preocupado não só de uma forma imediata, mas vamos reverter isso? Será que o nosso Pantanal vai voltar a ter aquelas grandes cheias, históricas cheias do Pantanal? Temos imagens recentes destas cheias, mas não nos últimos anos. Será que um dia nós vamos ter o Pantanal novamente repleto, né, de água? Será que essa represa vai novamente chegar aos níveis registrados há algumas poucas décadas? Essa preocupação é muito pertinente, claro. Bom, temos aqui nessa ilustração o maior rio chinês, é o terceiro maior rio do mundo. Então você tem o rio Amazonas, o rio Nilo, né, no continente africano, e o rio Yangtze como o terceiro maior rio do mundo, o mais importante rio chinês, onde fica a maior hidrelétrica do mundo, a hidrelétrica de Três Gargantas, que, quando chegar no seu potencial máximo, vai gerar 22 mil megawatts. Só para ter uma noção, a hidrelétrica de Itaipu, que foi a maior do mundo por muito tempo, tem uma capacidade instalada de 14 mil megawatts. Três Gargantas tem capacidade instalada de 22 mil megawatts, então não é pouca coisa, né? E óbvio que a redução do volume de água nesse importante rio chinês traz seríssimas preocupações. Vamos lembrar que a China tem um grande potencial hidrelétrico, como o Brasil. Agora, a perda d'água por parte dos rios faz com que algumas turbinas deixem de funcionar. Então eu vou fechar algumas turbinas para tentar recompor o nível das represas, e assim teremos que acionar termoelétricas. Mais uma vez, problemas climáticos resultam em um menor volume de chuva. Menor volume de chuva reduz a geração de energia e você passa a queimar mais carvão mineral para gerar a energia que as hidrelétricas não podem fornecer nesse exato momento.
de novo entrando naquele que eu disse chamado ciclo vicioso. Menor volume de chuva, menor geração de energia. Menor geração de energia, eu aciono termoelétricas. Quanto mais termoelétricas, mais queima de carvão, maior o aquecimento global, né? Dá para pensar um pouco nesse ciclo aí e que é, obviamente, algo que traz grandes preocupações. A China tem o monitoramento do nível desse rio desde 1961. Né? Então não é pouca coisa, nós estamos falando aí de 60 anos. Então você tem um monitoramento ao longo de 60 anos e eles nunca viram um volume tão pequeno de precipitação, de chuva, né? Lá chove no verão, o verão deles é chuvoso, é um clima tropical, não é como o da Europa, que é o Mediterrâneo, ou como da Califórnia, que também é Mediterrâneo. Então, mesmo assim, o rio está perdendo o seu volume na estação chuvosa. É a menor precipitação para um verão. Tudo bem que ainda faltam 20 dias da gravação desse vídeo para o final do verão, temos ainda 20 dias, mas não tem como imaginar um volume de chuva tão grande para tirar essa marca, né? Qual é a marca? Verão 2022, menor volume de chuva em toda a bacia do rio Yangtze. Então, comprometendo em muito a geração de energia, forçando, a economia não vai parar, então forçando o acionamento das termoelétricas. Temos aqui novamente as duas imagens, agosto de 2020, agosto de 2022. Na imagem de agosto de 2022 temos aí algumas nuvens, mas não chegam a atrapalhar a visão aqui, né? Então você vê que houve aqui um tratamento na imagem, por isso a mudança na cor da água do rio Yangtze, mas a gente consegue aqui, né? O braço norte que existe, o braço mais a parte norte da imagem, esse está até difícil de localizar, ele não tá com uma largura tão significativa como na imagem de 2020. Né? O próprio curso principal, né? Também você nota um volume bem reduzido, né? E repito, estamos falando da estação chuvosa. A estação chuvosa é a estação que você imagina o rio, né, chegando no seu volume máximo, o rio transbordando. Agora é a época para você preencher as represas, para atravessar a estação seca, que é o outono e o inverno. Então, se já está assim no verão, caminhando para o fim do verão, se eu penso em 3 meses de primavera e já se foram mais de 2 meses de verão, era para estar exatamente o contrário. Os rios deveriam estar com a maior largura possível nas imagens, maior volume d'água possível, para aí depois suportar o outono e o inverno quando o volume de chuva diminui. Então a situação já é preocupante em pleno verão chuvoso. Quer dizer, esse ano menos chuvoso do que de toda a série histórica que eles possuem. E isso traz preocupações ainda maiores para outono e inverno. Provavelmente, mais e mais termoelétricas movidas a carvão mineral serão acionadas. E para terminar, vamos falar da Itália, norte da Itália, a região mais rica, a região mais industrializada, mas que também tem a sua produção agrícola, por onde passa o Rio Pó e o Rio Pó também vem enfrentando uma queda brutal no volume d'água, que também é importante para a geração de energia, né? O que novamente impõe a busca de outras fontes, quase que inevitavelmente carvão e gás, quer dizer, combustíveis fósseis. E essa imagem mostra um soldado nas proximidades de uma bomba, uma bomba dos tempos da Segunda Guerra Mundial, uma bomba que por algum motivo técnico ela não foi detonada. Né? Então eu imagino o perigo de bombas estarem
num local de fácil acesso, né? Certamente o rio nunca esteve num nível tão baixo como está hoje. Se essa bomba está submersa desde o término da Segunda Guerra, então, evidentemente, essa bomba nunca foi vista, senão, é claro, já teriam retirado e, como é de praxe, fazer uma explosão controlada, né? E o perigo de uma detonação, óbvio que existe. Tá? Então é isso, é muito preocupante o que está acontecendo, é um recado, né, como as tais pedras da fome, procurem por pedras da fome Alemanha. São rochas no leito de um rio, né, e povos que viviam aí entre o século XV e século XIX, populações que viviam ali, fizeram essas inscrições. Inclusive eu lembro de uma frase que diz: quem escreveu nesta rocha estava chorando, quem lê está chorando. Por quê? Porque pedra da fome? Porque você tem uma redução drástica do volume d'água, consequentemente você já deduz aí temperaturas recordes e, claro, no passado a dificuldade para lidar com isso era ainda maior. Então, por um evento natural, houve uma redução drástica desse volume e agora, como dito lá no início, a ação humana está potencializando esses eventos. Né? Nós estamos enfrentando secas mais prolongadas, com temperaturas mais altas, precipitações mais baixas, numa frequência que não tem nenhum registro. Nós não temos nenhum registro de que isso tenha acontecido com a frequência que registramos agora, o que nos leva a crer que sim, é resultado da ação humana nesse completo desarranjo climático e que o Brasil, obviamente, não fica livre desses acontecimentos. Então é isso. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.